Numa manhã ensolarada do ano de 4557 a.C., um homem pré-histórico disse a plenos pulmões a um outro homem que tentava se aproximar: Eu não preciso de você. Eu não preciso de seus amigos. Eu sou autossuficiente. Eu sei caçar. Eu sei onde dormir e eu não preciso de mais nada. No dia seguinte, esse homem encontrou um grupo de outros homens desconhecidos que tiraram a caça dele e também a vida dele. Eu acabei de inventar essa história, mas isso não significa que ela não tenha acontecido. Obviamente aconteceu. Desde o início dos tempos, ser bem-sucedido não teve a ver com força, especificamente. Teve a ver com relacionamento. E é exatamente sobre isso que eu queria conversar com você hoje. E para embasar e trazer mais ideias interessantes para essa conversa, eu estou usando aqui como base o livro Nunca Almoce Sozinho, de Kate Ferrazzi. Um livro que eu não esperava que fosse tão bom e que me deu insights tão valiosos que eu resolvi compartilhar com você agora. Antes de tudo, se inscreva no canal para que essa comunidade de marqueteiros introvertidos cresça cada vez mais. Esse livro ele foi uma grande surpresa para mim e eu sinceramente não esperava por isso. Mas ele me trouxe insights assim que transformaram a minha visão sobre networking. Geralmente, quando eu falava ou pensava em networking, eu pensava naquela pessoa que vai para eventos muito caros, tentar contatos com pessoas importantes para que ela seja beneficiada de alguma forma. Esse networking, no final das contas, para mim, era muito até de mau caráter, digamos assim. Isso passava pela minha cabeça, né? É de gente mau caráter, porque é de gente que quer se aproveitar de uma posição de uma outra pessoa para ganhar algo em troca. Essa pessoa se aproxima sempre com intenções ocultas, de forma que ela, em algum momento, consiga trazer um benefício para ela, para a família dela, para o negócio dela, etc. Esse livro ele me fez olhar para o networking de uma forma completamente diferente. O networking para o autor, para o Kate Ferrazzi, é uma espécie de relacionamento intencional que começa por você querer enriquecer o outro. E agora, essa frase que eu acabei de falar ela precisa ser, digamos que, entendida. Né? Quando eu falo, por exemplo, que é um relacionamento intencional, eu estou dizendo que não é um relacionamento natural. É isso que eu quero dizer. E o que isso significa? Né? Que ele não acontece espontaneamente. E ele não acontecendo espontaneamente não significa que ele não vale a pena. Não significa que ele seja um relacionamento entre pessoas ou a partir de uma pessoa que está mal intencionada. Não necessariamente. Um relacionamento intencional é aquele muitas vezes que você se aproxima da pessoa não por compartilharem o mesmo bairro ou não por compartilharem uma forma de ver o mundo, não necessariamente por isso, mas você se aproxima da pessoa porque você quer estar próximo dela, você admira ela, você gosta dela, você tem outros motivos que não são nenhum tipo de, às vezes não é um tipo de afinidade, às vezes não é um lugar que vocês frequentam em comum, às vezes não é nada disso, né? Mas é uma admiração ou algo do tipo, né? E você acaba se aproximando dessa pessoa. Isso não significa que esse relacionamento é um relacionamento mal intencionado. Enfim, essa forma intencional, eu queria ressaltar isso, não é uma forma imoral. Né? Muitas vezes eu pensava sobre isso, eu me questionava sobre isso. Eu não vou me aproximar dessa pessoa porque eu não tenho afinidade com ela, porque a vida não nos conduziu a gente ser amigos. Né? E eu achava que não sendo natural não era legítimo, não sendo, digamos que, espontâneo, não valeria a pena. E eu acho, hoje, após esse livro, que isso é uma coisa que precisa ser trabalhada em nós.
Muitas pessoas ainda acreditam que, cara, eu não vou me aproximar daquela pessoa porque essa pessoa, cara, é de outro mundo essa pessoa. Essa pessoa não tem. Há uma distância, há um gap entre nós muito grande. E ao mesmo tempo, se eu ficar forçando barra, é uma coisa feia. E essa ideia mais ou menos permeia a nossa cabeça, a cabeça de muita gente, né? Então eu queria trazer esse relacionamento intencional justamente para quebrar isso e para que a gente seja beneficiado, mas antes de tudo, como diz o autor, que a gente beneficie os outros. Eu vou falar mais à frente, mas o networking na cabeça para o autor é uma forma de você enriquecer o outro. Você tem que ativar, né, como ele diz, o seu modo generosidade. E isso, mais uma vez, é uma coisa boa. É uma coisa que muita gente vai olhar e vai falar, cara, isso aí você está usando as ferramentas que você tem para ajudar outra pessoa, mas com mais intenções, com outras intenções, né? Que é futuramente ser beneficiado. Você pode continuar olhando para o networking dessa forma, mas não é bem assim que a coisa funciona, né? O próprio autor diz que você tem que ativar esse modo de generosidade, ainda que essa pessoa, que a pessoa, enfim, que você encontra pelo caminho, não possa te agregar em nada, né? Basicamente, o networking é uma rede de contatos onde uns apoiam os outros, mutuamente, né? Então todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda e por isso todo mundo cresce junto. Isso não necessariamente tem a ver com uma relação de amizade. Não necessariamente. Pode ser que você vire amigo da pessoa, mas pode ser que você não vire amigo da pessoa, mas você tenha uma relação com essa pessoa onde em algum momento ela precisa de você e você ajuda ela e o contrário também. O networking não necessariamente é um networking onde brotam amizades. Não necessariamente. Porque às vezes a amizade existem várias questões de afinidade envolvidas, etc, né? Mas é uma rede, é um grupo de pessoas que você se conecta de forma que um ajuda o outro a crescer, a melhorar. E até quando precisa de alguma ajuda, né? Por exemplo, há muitos anos atrás, eu posso dizer muitos anos atrás, o meu irmão ele sofreu um acidente e a minha mãe conhecia uma pessoa que trabalhava com ela, que essa pessoa conhecia uma outra pessoa e que era médico, enfim, e pôde ajudar ali naquele momento de saúde, né, de necessidade de cuidar com a saúde do meu irmão. E isso aconteceu devido a esse contato, né, a essa relação, onde existia uma relação ali talvez que não fosse de amizade, uma relação profissional, mas que era uma relação muito boa, uma relação de confiança, uma relação de parceria, onde um ajudava o outro. E por isso, uma pessoa da família foi beneficiada por conta dessa relação. Entende? Então, isso o autor fala também, né? Não espere precisar de alguma coisa para você alimentar a sua rede, o seu networking, né? Crescer esse organismo que ele fala que é um organismo vivo, né? Então, comece a construir essa rede, essa conexão com as pessoas antes dos problemas chegarem, antes de você precisar. Porque essa rede, esse networking, é importante para a sua vida e pode ser muito importante em alguns momentos da sua vida onde você não vai ter com quem contar e se você tiver essa rede bem alimentada, ativada, você vai ter muitas pessoas que podem te ajudar de várias formas que você, às vezes, muitas vezes, não imagina. Então, essas são algumas ideias do autor, né? Mas trazendo para a frase que eu tinha falado, né? Networking para o autor é uma espécie de relacionamento intencional, ou seja, não um relacionamento natural, que começa por você querer enriquecer o outro, né? O início dessa rede de contatos deve começar, segundo o autor, a partir dessa vontade, desse desejo seu de enriquecer o outro. E claro, esse enriquecer tem a ver com dinheiro, mas também pode ser enriquecer em vários sentidos, como por exemplo o sentido do conhecimento, certo?
Então, você pode ensinar coisas para as pessoas, às vezes coisas mais bobas, mas que faz com que vocês se conectem. Ainda mais uma vez que vocês não sejam amigos. Às vezes vocês não têm afinidade, mas é possível haver ali uma conexão, de modo que quando essa pessoa tiver um problema, você consiga ajudá-la e o contrário também. Então, como o autor diz, ative o modo generosidade. Eu lembro, inclusive, quando eu estava no meu primeiro período da faculdade de design gráfico, eu já arrumei um estágio logo no primeiro período. E eu fui trabalhar numa gráfica rápida, né? Eu já falei das gráficas rápidas aqui antes, né? E eu lembro que eu, enfim, estava trabalhando lá e eu notei que existiam alguns clientes que ninguém queria atender, né? Mas que eram oportunidades para mim na época de aprender, né? Já que ninguém queria atender eles e eles sabiam que ninguém queria atender eles, quem atendia eles acabava sendo, digamos que essas pessoas, esses clientes que acabavam sendo mais pacientes. Acabava naturalmente acontecendo um vínculo ali entre essas pessoas e o trabalhador ali, que no caso era eu. E eu lembro que eu atendi alguns clientes assim, né? Dois me marcaram muito, eu vou mencionar um aqui, eu não vou falar o nome da pessoa, né? Mas era um homem mais velho e ele tinha um negócio dele que na época eu não sabia o que que era. E ele chegava lá e ele sempre tinha muita pressa. E ele sempre queria muita coisa, ele era muito rigoroso também em relação ao trabalho e tudo mais. E eu tinha que produzir ali na época no CorelDRAW, né? Na hora, né? Ele falava e eu produzia, ele falava e eu produzia, depois eu mesmo imprimia, depois eu mesmo cortava quando precisava cortar, enfim. Material, fazia aqueles convites às vezes de festas, né? Enfim, várias questões, imã de geladeira, todas aquelas artes, né? Artes gráficas, né? Eu acabava fazendo ali na hora, né? Na frente, do lado do cliente. E aí existia esse cara, né? Que ninguém queria atender ele porque ele era desse jeito. Aí eu atendi ele uma vez, duas, três. Aí quando ele passava na calçada, eu lembro até hoje a loja, né? Era uma loja, a gráfica era uma grande loja. Era uma parede de vidro, assim, então a gente conseguia olhar por trás do vidro, né? Então quando ele passava já na calçada, o pessoal já se escondia e eu ficava, né? E aí eu atendi ele várias vezes, né? E aí criou-se ali uma conexão. E aí, depois de um tempo, eu descobri que ele tinha uma gráfica, só que não era uma gráfica rápida, era uma gráfica grande, né? E aí, em momentos de desespero, em momentos onde a gráfica dele estava sobrecarregada, ele recorria à gráfica rápida para realizar alguns pequenos serviços, né? Para resolver o problema dele e tudo mais. Enfim. E aí ele me fez, em determinado momento, ele me fez ali um convite, né, uma proposta de emprego. E aí eu fui trabalhar na gráfica dele, né, que era uma gráfica que fazia trabalhos muito maiores, muito mais importantes, assim, inclusive para o governo, na época o governo federal, enfim. E aí, cara, isso aconteceu, né? Eu fui para lá e tudo mais. Ele virou meu chefe, eu ganhava um salário bem melhor e tudo mais. Só que isso só aconteceu porque eu ativava o meu modo de generosidade e falava, cara, ninguém quer atender o cara, beleza, eu atendo, não tem problema. Não. Ele vai ser chato, mas não tem problema. Eu tô aqui para isso, né? Eu tô aqui para aprender também. Enfim, ele vai ter paciência. E aí foi assim que aconteceu, né? Então surgiu essa oportunidade na minha vida lá, naquele período, justamente porque eu ativei esse modo de generosidade, no sentido de que, cara, ninguém tem paciência com esse cara, ninguém aguenta esse cara, mas eu aguento, né? Então vamos lá, eu vou atender ele. E assim eu ganhei uma oportunidade de onde eu não imaginava, porque eu não sabia nem qual era o negócio dele, se ele tinha empresa, enfim, graças a esse modo de generosidade ativado, né? Então é importante que a gente saiba disso. Um outro ponto que o autor fala, né, seja interessado pela vida das pessoas genuinamente, né? Então, muitas vezes a gente pergunta para as pessoas como que elas estão e só de e aí, tudo bem? E já vira de costas e sai andando, né? Então, a gente tem esse costume de perguntar meio que só por educação, mas a gente não está verdadeiramente disposto a ouvir. Acontece que muitas pessoas têm coisas para falar, né? Se a gente pergunta, tá tudo bem?
Às vezes a pessoa quer responder e você vai ouvir, né? Esse ouvir, olhando no olho da pessoa, às vezes é uma oportunidade de você se conectar com ela. E muitas vezes você pensa, cara, essa pessoa não tem nada a agregar para mim, né? Eu não tenho nenhum interesse, eu não gosto do que ela faz, do que ela pensa, do como ela age, como ela vê o mundo e etc. Mas você não faz ideia de quantas portas podem se abrir através de pessoas que você, cara, você fala assim, cara, essa pessoa não tem nada a ver comigo, tem nada a ver comigo, né? E aí eu conto uma outra história, né? Há um tempo atrás eu tinha um vizinho e ele era muito simpático comigo, enfim, eu respondia ela, eu sempre fui muito quieto, né? Ele era muito brincalhão, muito simpático, sempre, apesar de não gostar das brincadeiras, de conversas longas que ele puxava e tudo mais, eu sempre prestei atenção, eu sempre tratei ele bem e tudo mais. E aí, cara, eu conheci ele, conviveu ali comigo por, sei lá, talvez 10 anos, mais de 10 anos, e sempre me tratava bem, eu tratava ele bem também, mas a gente não tinha nenhuma afinidade, né? Ele era muito brincalhão, eu já era mais quieto na minha, enfim, ele falava muito de futebol, eu sempre gostei de futebol, mas eu nunca gostei muito de ficar conversando sobre futebol. O futebol, no final das contas, sempre foi uma ferramenta de networking para mim. Sempre não, né? Mas por um bom tempo e continua sendo hoje uma ferramenta de networking, onde eu me conecto com as pessoas através do futebol. Eu sei jogar futebol, eu sei mais ou menos falar sobre futebol, embora não seja um especialista. Enfim, e ele falava muito sobre futebol, prestava atenção, respondia, a gente conversava e tudo certo. Depois de um tempo, né, ele foi ficando mais velho e ele ficou doente, né? E conforme ele ficou doente, ele fumava muito, ele bebia muito, né? E conforme ficou doente, ele foi perdendo enfim, a mobilidade dele, né? Foi tendo alguns problemas, além dos problemas que ele já tinha, ele foi desenvolvendo outros de saúde. E aí teve um dia que um grande amigo meu, o Henrique, ele virou para mim e falou, cara, eu vou lá na casa do... Aí falou o nome do senhor, né? Ele tá muito doente, cara. E esse senhor, ele já tinha se mudado, né? Ele foi para um condomínio do lado do meu condomínio. E aí ele falou, o Henrique falou para mim, cara, eu vou lá visitar o fulano. Cara, ele tá mal, né? E ele gosta muito de você. Vamos lá visitar ele? Ele tá com um tubo de oxigênio, tá, cara, nos últimos dias dele. E eu falei, cara, será que eu sou bem-vindo lá, né? Eu nunca entrei na casa dele, você já é mais próximo e tal. Ele, não, você é bem-vindo e tudo mais, vamos lá. O que tu acha? Eu falei, cara, então vambora, né? Eu acho que, enfim, é uma oportunidade de eu estar mais um pouquinho de tempo com ele, né? Mesmo que a gente não tenha nenhuma afinidade, a gente não tenha nada em comum, cara. O nosso jeito é diferente. Ele gosta de coisas que eu não gosto, ele faz coisas que eu não gosto. Ele pensa a vida de uma forma completamente diferente da minha, enfim, né? Falei, cara, vamos lá, vou desmarcar minhas paradas aqui. Eu desmarquei alguns compromissos que eu tinha na época e a gente foi lá na casa dele, né? E, cara, uma cena assim, bem comovente, né? Eu cheguei e ele não podia levantar do sofá porque o mínimo de movimento que ele fazia, ele perdia o ar, assim. Ele ficava ofegante, muito ofegante e tudo mais. E, cara, quando eu cheguei, ele abriu um grande sorriso para mim, né? E eu falei, cara, ainda bem que eu vim, cara. Já de cara, assim, ele nem falou nada comigo, nem eu falei nada com ele. No momento que ele abriu aquele grande sorriso para mim, eu já falei, cara, já valeu a pena, né? E aí, cara, no meio da visita a gente começou a conversar, a gente falava devagar também, esperava ele responder devagar, um tubo enorme de oxigênio do lado. E a gente conversando e tudo mais, do nada a esposa dele, o telefone da esposa dele toca. E aí ela atende. Oi! Aí falou o nome era a filha deles, né? Oi, fulana, tudo bem? Adivinha quem tá aqui? Olha, o Henrique e o Lucas estão aqui. Aí pegou, abriu a câmera e filmou a gente. Oi, tudo bem? Não sei o quê.
Aí a filha deles virou: ô Lucas, você trabalha em tal lugar? Aí eu falei: sim, trabalho, né? E ela falou: ah, então, eu trabalho lá também. Aí a, aí a mãe, né, virou e falou assim: ah, é? Vocês trabalham juntos então? Ô Lucas, ela é. Aí falou a posição dela. Ela, no final das contas, era a chefe do meu chefe. E não só a chefe do meu chefe, ela era a chefe de todos os chefes, né? Das unidades lá que eu trabalhava e tudo mais. E aí ela já virou automaticamente: ô filha, olha só, o Lucas está lá, você vai ajudar ele a crescer lá, né? Eu quero você. Aí ela sem graça assim, sabe? E ela: não, pode deixar comigo. Lucas, obrigado por ter visitado meu pai e tudo mais. Todo, cara, criou-se uma coisa em torno de mim que eu não imaginava. Eu fui visitar uma pessoa que eu não tinha nenhuma afinidade, embora tivesse uma proximidade ali, nós éramos vizinhos, eu conhecia ele há muito tempo e tudo mais. A gente não tinha nenhuma amizade, eu não tinha nenhum motivo para ir lá, a não ser a consideração que eu tinha por ele, por ser meu vizinho, por gostar de mim, mas eu não tinha. É o tipo de pessoa que tu olha assim e tu fala: cara, não tem nada a me agregar. Não tem nada, não tem nem afinidade eu tenho com essa pessoa, entendeu? E aí eu fui pra lá, eu falei: cara, vamos embora, né? Vamos lá visitar ele e tudo mais. E de primeira já valeu a pena pelo sorriso que ele abriu pra mim. E em segundo lugar, aconteceu isso, né? Depois eu encontrei essa pessoa na empresa e realmente ela me deu um suporte ali. E cara, olha só, isso aconteceria se eu, no caso, nessa história, né, não tivesse feito esse ato de, cara, vamos lá, né? Eu não tenho, eu tenho algumas coisas aqui, mas vamos deixar de lado e vou visitar porque é uma pessoa que talvez precise de companhia, né? Eu não sei se ele tinha amigos, né, que pudessem visitá-lo e tudo mais, mas, cara, ativa o seu modo de generosidade também, porque você não sabe de onde vem ajuda que você não imagina, assim, sabe? E você é ajudado. E você ativa esse modo de generosidade não para receber algo em troca, mas para enriquecer o outro. Só que, cara, misteriosamente ou não, esse negócio volta para você, sabe? Esse negócio volta para você. Então, cara, se abra até a coisas que você não gosta de fazer, que você não tem vontade de fazer, a pessoas que você não tem nenhuma afinidade. Eu sei que é muito mais confortável para nós introvertidos. Cara, a gente se relaciona com pessoas que a gente gosta. A gente fala com pessoas que têm a mesma linguagem que a gente. A gente quer conversar com pessoas interessantes, ou seja, pessoas que têm os mesmos valores que a gente, que gostam das mesmas coisas que a gente, né? E aí a gente se fecha no nosso casulo. O problema é que isso é muito ruim, não só no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal também, né? Você deixa de alargar o seu coração, né? O autor ele diz que a pobreza, e isso é muito marcante, né? O Kate Ferraz ele traz nesse livro, né? A pobreza não é só falta de dinheiro. A pobreza é o isolamento. A pobreza é a falta de relacionamento. Muitas pessoas querem fazer apenas o que gostam, né? O ponto é que às vezes você precisa fazer o que não gosta também. Sim ou não? Você, mais uma vez, você não precisa ser amigo dessa pessoa. Você só precisa querer o bem dela. Você só precisa olhar para ela e falar: cara, se eu puder ajudar com uma visita, se eu puder ajudar com uma palavra, com um conselho, com uma frase, com um abraço, com um aperto de mão, com um olhar e falar: cara, tô aqui, tá? E eu não tô igual aos outros, eu tô aqui mesmo. Se tu precisar, conta comigo. Olha nos olhos da pessoa, se conecta com ela. Muita gente vai para eventos, né, para conhecer pessoas, fazer networking, etc. Cara, o pensamento o pensamento comum muitas vezes né, cara, tem que ir para esse evento para encontrar aquele palestrante e para pegar o contato dele e para deixar o meu contato com ele e para deixar o meu cartão de visita com ele. Cara, pensa antes de fazer isso, pensa assim, cara. Ah, o palestrante tal vai. Interessante. Ele tem um negócio sobre o quê?
Ele fala sobre o quê? Ele tem uma pesquisa sobre o quê? O que que ele faz da vida? E qual é o problema do que ele faz? Porque talvez eu tenha a solução. Talvez eu tenha uma forma de enriquecer o que ele faz. Talvez eu possa acrescentar em alguma coisa. E aí a sua conexão, a sua conversa com essa pessoa gira em torno não de você mesmo, do que ele pode fazer por você, da parceria que vocês têm. Não, às vezes é de um problema específico que ele tem, ou de uma lacuna, de um gap que ele tem no negócio dele, ou alguma coisa parecida, que você pode complementar, que você pode ajudar, que você pode enriquecer, que você pode dar uma ideia, um insight, etc. Então, cara, não se trata de você. Primeiramente, se trata do outro. Como que você pode enriquecer essa outra pessoa? Que é uma pessoa que pode ser uma pessoa lá do seu trabalho, a faxineira do seu trabalho, que pode ser a pessoa que é o seu par ali dentro da empresa, que pode ser a pessoa que é o teu chefe, que pode ser uma pessoa que você quer um dia se encontrar e criar uma relação, etc. Né? Então, não é sobre você. Inicialmente é sobre o outro. É sobre o que você pode acrescentar à vida do outro. Seja bom. Preste atenção nas pessoas. Preste atenção em como que elas estão se sentindo. E pergunte. Se proponha a ajudar. Se coloque ali diante delas de verdade. Não de qualquer jeito. Não de maneira atrapalhada. Mas de uma maneira serena, mais firme. De modo que elas possam, de fato, ser ajudadas por você. E a partir dessa ajuda, dessa interação, nasça uma rede de pessoas que você pode contar e que você pode ajudar. Eu acho que esse é um caminho, né? O autor fala: o isolamento é a fonte de pobreza. Muitos milionários, muitos bilionários, muitas pessoas que têm muito dinheiro ganham muito dinheiro mais pelo relacionamento, muitas vezes, do que pela força, do que pelo seu poderio econômico e etc. A questão é que você precisa se conectar com as pessoas, criar relacionamento com as pessoas. E aí o autor ele traz mais, eu vou trazer mais uma história que essa aqui foi para mim muito marcante quando eu ouvi. Quando o autor, né, era criança, o Kate Ferrazzi, o pai dele era uma pessoa muito simples. O pai dele ele não, era um metalúrgico, não tinha muita grana, né, muito dinheiro. E chegando perto do Natal, o filho dele, o autor do livro, ele pediu para o pai o seguinte: pai, eu gostaria de ganhar uma bicicleta de Natal. Você pode me dar? E aí o pai, cara, ele não tinha dinheiro para comprar a bicicleta, né? Ele não tinha grana para comprar essa bicicleta e ele não sabia o que fazer, né? E aí um dia eles passaram pela rua, né, já próximo do Natal, e eles passeando pela rua, eles viram na porta de uma casa um triciclo. E aí lá nos Estados Unidos tem essa cultura, né? Se você tem algum bem ali, algum móvel, alguma coisa, você comprou um novo, você bota o velho na porta da sua casa. Uma pessoa que passa na rua ali e gostar, pega e leva para casa dele e tá tudo certo, né? E aí foi mais ou menos o que estava prestes a acontecer, né? Eles estavam passando pela rua, perto do Natal, o filho tinha pedido uma bicicleta, ele não tinha dinheiro para pagar, e aí eles viram um triciclo. E aí o pai pensou assim: cara, eu não tenho dinheiro para bicicleta, mas agora tem uma oportunidade de dar um triciclo para ele, né? E aí, ao invés de pegar o triciclo, como geralmente é feito nos Estados Unidos, né, e levar para casa, o pai tomou uma atitude um pouco diferente. Ele foi até a casa, bateu na porta, e aí uma senhora apareceu. E aí ele falou: olha, oi, tudo bem? Meu nome é tal, e eu gostaria de saber se eu posso pegar o triciclo lá para levar para o meu filho, né? Ele me pediu de Natal, enfim. E aí ela falou: sim, claro, você pode levar. Inclusive, já que você bateu aqui na minha porta, eu tenho uma bicicleta aqui também para te dar. Eu tenho uma bicicleta para te dar, cara. Você quer levar a bicicleta também para o seu filho? E aí, naquele momento,
Essa história é muito marcante, né? Ele finalmente conseguiu ali a bicicleta que o filho dele tanto queria, né? E nesse momento a gente pode tirar uma grande lição dessa história, que é a lição da comunicação, né? De você, às vezes você tá com um problema, às vezes você tá com uma questão e você não fala. Às vezes você olha para as pessoas que estão à sua volta e você diz assim, cara, aqui ninguém pode me ajudar. Eu olho, eu não preciso falar com elas, eu sei que elas não podem me ajudar. Eu estou olhando, eu conheço o trabalho delas, eu conheço onde elas moram, eu conheço um pouco delas, eu conheço o caráter delas, eu conheço um monte de coisa aqui. Então essas pessoas especificamente, elas não conseguem me ajudar, ainda que eu peça. Só que isso é uma presunção, você está fazendo uma análise que no fundo, no fundo, no fundo, você não sabe. Você não sabe, né? Então, o grande ponto aqui é, cara, se expõe às pessoas. Talvez você esteja apenas com vergonha. Talvez você apenas esteja muito confortável no seu mundo, onde você não quer se expor. Você não quer falar com as pessoas. Você quer que uma resolução dos seus problemas caia do céu, ou então um milagre aconteça na sua vida. Você não quer falar com as pessoas. Só que o isolamento leva à pobreza. O isolamento traz mais isolamento. O isolamento faz você ser um profissional muitas vezes mediano. Né? Quantas vezes eu mesmo, né, julgava meus colegas que se aproximavam de outros colegas que tinham muita grana, que tinham muita influência, etc. E eu falava, cara, essa galera aí conseguiu, mas, cara, eles estão conversando entre eles ali, aí o pai de um amigo conseguiu uma vaga pro cara lá, não sei aonde, aí ele tá se dando bem, aí é mole, né? Aí é fácil. Meu irmão, não sei se é fácil ou difícil. O ponto é que eles estão à sua frente. Tá? Eles estão à sua frente. Você tá aí, ele tá lá. Entendeu? Então, é mérito dele, no final das contas. Ele tá fazendo o relacionamento dele, ele tá correndo atrás dos objetivos dele, e você tá aí parado julgando os outros, né? Então, cara, se exponha às pessoas, sabe? Converse sobre os seus problemas, sobre as coisas que você precisa. Eu, Lucas, tenho, a partir desse livro, né? Eu tenho feito um pouco mais desse... para mim é muito difícil, tá? Mas eu tenho feito esse movimento, né? De comentar, por exemplo, no trabalho, cara, eu tô precisando de tal coisa. Você conhece alguém, né? Há um tempo atrás eu perguntei sobre o frete, né? Tava para me mudar, tô aqui na casa nova, a gente tá organizando as coisas ainda. Mas, cara, tem alguém de frete aí? Consegui um cara, na verdade consegui vários caras por frete, né? E aí eu contratei um. E eu vivo precisando de coisas, né? E eu vivo comentando com as pessoas, estou comentando cada vez mais. Isso não é se humilhar, sabe? Isso não é ficar pedindo ajuda. Você pode pedir ajuda, não tem problema também. Mas isso é você se relacionar com as pessoas. As pessoas, às vezes, isso a minha esposa já falou para mim algumas vezes, né? Falou, cara, as pessoas gostam de ajudar, né? Então, às vezes, né? Ela falava muito isso na época do casamento, quando a gente estava prestes a casar, né? As pessoas gostam de ajudar, cara. E você acha que vai incomodar as pessoas e tudo mais? Cara, às vezes as pessoas gostam de ajudar. Então, comentar com elas alguma coisa, comentar. Comentei ali, falei alguma coisa e tal. Se a pessoa quiser ajudar, ela vai falar. Ou se ela tiver a possibilidade de ajudar, indicar alguém, etc. Essas pessoas vão falar, entendeu? Às vezes a gente a gente olha para o outro a partir de como nós somos. E eu, como sou muito egoísta, eu falo, cara, nem conheço a pessoa, não vou ajudar ela, né? Mas não, isso é porque eu sou assim, né? As pessoas gostam de ajudar umas às outras. As pessoas se sentem felizes em te ajudar. As pessoas ficam felizes em te indicar. As pessoas ficam felizes em contribuir para que você tenha mais dinheiro, enriqueça, seja mais inteligente e etc. Então, cara, se expõe às pessoas, converse sobre elas, com elas sobre as suas dificuldades, sobre as coisas que você precisa. E às vezes não, muitas vezes, você vai perceber que as pessoas que vocês nem imaginam vai abrir um horizonte de possibilidades para você que, cara, você não tem ideia. Você não tem ideia. Então, sobre esse livro, eu queria deixar essa mensagem, né? Essas mensagens, né? Networking é sobre o networking começa quando você quer enriquecer o outro. Você se propõe a enriquecer o outro, tá? E aí você constrói cada vez mais essa rede de contatos,
onde, mais uma vez, não necessariamente as pessoas são seus amigos. Alguns são, alguns não. Mas são redes de pessoas que vão se ajudando mutuamente, de forma que todos se enriqueçam, todos sejam ajudados. Isso não tem nada de imoral, tá? Isso tem a ver com ajudar as pessoas. Isso tem a ver com você não se contentar com relacionamentos naturais, espontâneos, onde você tem uma afinidade natural, espontânea. Tem a ver com relacionamento intencional, que você vai atrás do outro, mesmo que as suas circunstâncias de vida te afastem, tá? E isso não é imoral, isso não é errado. Você tem admiração, você se aproxima e a sua vida vai sendo transformada cada vez mais, pessoal e profissionalmente, certo? Então, era um pouquinho sobre esse livro que eu queria comentar com você. Se inscreva no canal para que essa comunidade de marqueteiros e introvertidos cresça cada vez mais e que a gente, nessa rede de contatos, possa cada vez mais se enriquecer.